Olá, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Nós estamos com uma série de mensagens cujo tema é as emoções de um líder. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de alguém que é pai de três grandes religiões monoteístas, isto é, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ele é pai na fé dessas três grandes religiões. Nós alegramos muito, nos emocionamos quando nós falamos de Abraão, porque este era amigo de Deus. Era um homem equilibrado, de temperamento provavelmente fleumático, tranquilo, quieto, crédulo, compreensível, um homem vencedor em todos os aspectos, mas cometeu alguns erros. Traído pelas suas emoções, o primeiro erro foi aceitar ter um filho com a criada, aconselhado pela esposa, conforme está em Gênesis, capítulo de número 16. Quando tinha a promessa de Deus que teria um filho de sua própria esposa, isso gerou problemas sérios e históricos. E outro erro que revela a vulnerabilidade humana foi quando ele teve que ir a Gerar, conforme Gênesis capítulo 20, e lá negou que Sara fosse sua esposa. Teve um transtorno fóbico, muito medo, insegurança, ansiedade, preocupação demasiada, a ponto de permitir que o outro homem dormisse com sua mulher. Se hoje já é uma tragédia, imagine naquela época, considerando a postura e a moral de Abraão. Então podemos concluir que ele esteve muito perturbado, teve uma crise psicológica de grandes proporções. Deus teve misericórdia dele e principalmente de Sara. Abimeleque descobriu antes de possuí-la que aquela mulher era esposa de Abraão e devolveu-a. Falta pouco para termos um patriarca sob suspeitas. São as crises emocionais na vida de um grande líder, um homem de Deus. Abraão tinha um temperamento tranquilo, equilibrado, emocional, em quase todos os momentos e circunstâncias. Alguns desequilíbrios emocionais, como medo e insegurança, dúvida, e outros conseguiu vencer tudo e se tornou um grande pai na fé de todos os fiéis na terra. Nós sabemos que ele é amigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é chamado 3 vezes ao longo da Bíblia de amigo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Olá, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Nós estamos com uma série de mensagens cujo tema é as emoções de um líder. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de alguém que é pai de 3 grandes religiões monoteístas, isto é, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ele é pai na fé dessas 3 grandes religiões. Nós alegramos muito, nos emocionamos quando nós falamos de Abraão, porque este era amigo de Deus. Era um homem equilibrado, de temperamento provavelmente fleumático, tranquilo, quieto, crédulo, compreensível, um homem vencedor em todos os aspectos, mas cometeu alguns erros. Traído pelas suas emoções, o primeiro erro foi aceitar ter um filho com a criada, aconselhado pela esposa, conforme está em Gênesis, capítulo de número 16. Quando tinha a promessa de Deus que teria um filho de sua própria esposa, isso gerou problemas sérios e históricos. E outro erro que revela a vulnerabilidade humana foi quando ele teve que ir a Gerar, conforme Gênesis capítulo 20, e lá negou que Sara fosse sua esposa. Teve um transtorno fóbico, muito medo, insegurança, ansiedade, preocupação demasiada, a ponto de permitir que o outro homem dormisse com sua mulher. Se hoje já é uma tragédia, imagine naquela época, considerando a postura e a moral de Abraão. Então podemos concluir que ele esteve muito perturbado, teve uma crise psicológica de grandes proporções. Deus teve misericórdia dele e principalmente de Sara. Abimeleque descobriu antes de possuí-la que aquela mulher era esposa de Abraão e devolveu-a. Falta pouco para termos um patriarca sob suspeitas. São as crises emocionais na vida de um grande líder, um homem de Deus. Abraão tinha um temperamento tranquilo, equilibrado, emocional, em quase todos os momentos e circunstâncias. Alguns desequilíbrios emocionais, como medo e insegurança, dúvida, e outros conseguiu vencer tudo e se tornou um grande pai na fé de todos os fiéis na terra. Nós sabemos que ele é amigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é chamado 3 vezes ao longo da Bíblia de amigo de Deus. Deus abençoe a sua vida.